apresentador Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos recentemente, deixou um testamento público que exclui seus dois filhos, Roger e Rodrigo, de qualquer direito à herança. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo, que revelou um e-mail escrito por Cid Moreira ao filho adotivo Roger, há cerca de 10 anos, no qual ele expressava arrependimento pela adoção e detalhava suas ações para deserdá-lo. No e-mail, Cid Moreira afirmou que vivia em paz e que já havia deserdado Roger formalmente. Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei, relatou o jornalista. A motivação por trás dessa decisão, segundo a reportagem, foram declarações que Roger havia feito à imprensa, que levaram Cid Moreira a afirmar que foi um engano adotá-lo. Roger, que é sobrinho de Uliana Nautic, terceira esposa de Cid Moreira, foi adotado pelo casal aos 20 anos de idade. Nenhum dos filhos compareceu ao velório do pai, de acordo com informações da Folha. Em paralelo, o jornal O Globo noticiou que horas após a morte de Cid Moreira, Roger e Rodrigo entraram com pedido judicial para abertura do inventário do apresentador, buscando acesso integral ao testamento. A disputa entre pai e filhos já havia se desenrolado nos últimos anos, com os dois movendo uma ação judicial contra Cid e sua atual esposa, Fátima Sampaio Moreira, que acabou arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023. Os filhos alegam que são pobres na expressão da palavra e, por isso, solicitaram gratuidade no processo. O advogado que representa Roger e Rodrigo estima que o patrimônio deixado por Moreira chegue a 60 milhões de reais, divididos entre 40 milhões em imóveis e 20 milhões em contratos relacionados a direitos autorais. A defesa de Fátima Sampaio Moreira criticou a postura dos filhos, considerando lamentável e inoportuna a abertura do inventário poucas horas após a morte do apresentador. A postura demonstra de forma indisfarçável que eles nunca tiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai, declarou o advogado Saldanho em entrevista à Folha de São Paulo. Ele ainda acrescentou que Moreira, amparado por laudos médicos anuais comprovando sua capacidade civil, revisava o testamento constantemente para manter sua vontade de deserdar os filhos com base na indignidade prevista no Código Civil Brasileiro. O advogado de Roger e Rodrigo, filhos de Cid Moreira, não acredita que eles serão excluídos do testamento do apresentador. O que aconteceu foi que a viúva pediu a deserdação por indignidade, como eu disse. O advogado Davi de Souza Saldanho, que representa a Fátima, contou ao Estadão que o pedido foi protocolado pela indignidade prevista no Código Civil. Segundo a lei, são considerados indignos e excluídos da herança os herdeiros envolvidos em homicídio ou tentativa de homicídio do autor da herança, acusação caluniosa contra o autor da herança ou nos casos em que o herdeiro impede, por violência ou fraude, o acesso do autor da herança a seus bens. Para advogados dos filhos, é evidente que o pedido será negado. Deserdar um filho ou filhos é muito sério e complicado, disse Ângelo Carbone em nota enviada ao portal Splash. Ele disse não ter tido acesso ao testamento que exclui Roger e Rodrigo, mas afirma: esse pseudo-testamento vai ter que ser registrado e é evidente que vai ser impugnado. O advogado ressalta que, quando era vivo, Cid tentou reverter a adoção de Roger, sem sucesso. Em 2021, o apresentador também já havia falado sobre o caso. Abre aspas. Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais de saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter. Roger e Rodrigo acusam Fátima Sampaio de dilapidar o patrimônio de Cid. Eles alegam que ela teria se apoderado dos bens de forma ilegal e abusiva, se aproveitando da senilidade, idade e doença de Cid Moreira. As acusações começaram em julho de 2021, quando Rodrigo e Roger abriram um processo para pedir a interdição do pai, alegando senilidade.
Segundo os filhos, Fátima teria transferido para a própria conta e de parentes mais de 40 milhões que eram de Cid. Vendeu 11 dos 18 imóveis dele e manteve o jornalista em cárcere privado. O Ministério Público pediu o arquivamento de um dos processos. Roger afirma que Cid decidiu reverter a adoção após descobrir que ele era, ou é, homossexual. Ele abriu uma ação contra o pai por homofobia e danos morais. O cabeleireiro relatou que, quando decidiu viver a sua vida, houve mudança na relação dos dois. A deserção teria vindo depois que ele se assumiu gay. Existem também processos por abandono afetivo, intelectual e evasão escolar por parte do filho adotivo. Rodrigo Moreira, filho biológico de Cid, com Olga Verônica, também disse que teve uma relação complicada com o pai. Ele relatou que nunca conseguiu se aproximar de Cid e que chegou a apanhar dele quando estava aprendendo a andar. Em entrevista ao programa Balanço Geral, disse que tentou se reaproximar do pai aos 6 e aos 9 anos, mas não conseguiu. O Ministério Público pediu o arquivamento de um dos processos. Em 2023, após visitar a casa de Cid e Fátima para apurar a denúncia de cárcere privado, a promotoria concluiu que ele não sofria maus tratos durante a convivência com a esposa. O promotor que analisou o caso afirmou que não encontrou indícios que sustentem uma denúncia ou um processo de inquérito. Gente, parece que estamos diante de um caso de herança que vai se arrastar por algum tempo, como é o caso do apresentador Gugu Liberato. Até o próximo vídeo, gente.